Nós somos a turma 3, grupo 5 do trabalho de conclusão de curso da graduação em Ciência de Dados pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo e pesquisamos sobre direitos autorais em obras geradas por inteligência artificial sob orientação do professor mestre João Rabelo Alvim. Nesse trabalho introduzimos brevemente sobre modelos generativos de inteligência artificial. Esses modelos, baseados em aprendizado de máquina, aprendem padrões e criam novos dados semelhantes aos que foram treinados. Eles têm aplicação prática em texto, imagem e som, incluindo deepfakes, escrita criativa e síntese de voz. A arquitetura de Transformers, introduzida em 2017 pelo artigo Attention is All You Need, revolucionou o campo. Utilizando mecanismos de atenção, os Transformers processam sequências de dados de maneira eficiente, resultando em modelos poderosos como GPT e BERT. Com os avanços contínuos, esses modelos prometem trazer inovações transformadoras para diversos setores. Também analisamos a literatura sobre inteligência artificial e direitos autorais. Revisamos 455 trabalhos publicados nos últimos 5 anos. Observamos que entre 2023 e 2024, a palavra copyright se destacou nos títulos, indicando uma crescente preocupação com o desenvolvimento das IAs generativas. Termos como IA e suas derivações aparecem frequentemente associados a copyright, especialmente em campos como arte e música. Alguns países, como China e Reino Unido, estão discutindo os efeitos da IA nos direitos autorais e os desafios legais associados. Utilizando a estatística TF e IDF, identificamos que o termo generativo é um dos mais importantes nos trabalhos recentes, sugerindo um aumento no interesse por esses modelos. Abordamos também as implicações legais do treinamento de modelos generativos de IA com obras protegidas. A criação de obras artísticas por sistemas de IA levanta questões sobre uso justo e violação de direitos autorais. Um exemplo é a colaboração entre OpenAI e Shutterstock para o modelo DALL-E 2, onde, após negociações, foi criado um fundo para compensar os detentores dos direitos autorais das imagens usadas. Recentemente, artistas moveram ações judiciais contra plataformas de IA como Stability AI e Midjourney, por uso não autorizado de suas obras. Além disso, a necessidade de regulamentações adicionais é essencial para proteger os criadores enquanto se incentiva a inovação na IA. É crucial equilibrar a inovação com a proteção dos direitos dos criadores para garantir um desenvolvimento ético e sustentável da inteligência artificial. Para avaliar o impacto dos modelos de IA na remuneração dos criadores, assim como na maior parte dos casos, a dificuldade foi encontrar material de estudos para esse assunto. Por ser um assunto novo, a quantidade de material é bem escassa para esse tópico em particular, porque todas as discussões se concentram na evolução que essa ferramenta vai causar no mundo. Os prejudicados dessa tecnologia, que são a parcela fraca nesse ecossistema, pois tende a demorar a serem notados pela comunidade, em parte pela demora da união dos profissionais para reivindicar seus direitos, e outro pela velocidade do crescimento da tecnologia. Dentre as alternativas encontradas estão: 1. As empresas ficam a cargo de fazer um repasse, remunerando os artistas que tiveram suas obras utilizadas, de acordo com o que foi usado, como foi usado, remunerando proporcionalmente o criador da obra, algo parecido com o que a empresa Shutterstock está fazendo. 2. O governo fica responsável por taxar esse uso indevido de criações e cria ferramentas para que esse dinheiro chegue na mão dos artistas ou faz esse dinheiro fomentar o próprio setor. E 3. Um sindicato eleito pelos artistas, ficando responsável por fazer esse controle e distribuir o dinheiro para a classe. Também utilizariam esses ganhos para retroalimentar a profissão. A era digital trouxe desafios significativos para o direito autoral, dos quais um dos principais é a pirataria, que só no Brasil causa prejuízos bilionários ao mercado literário todos os anos. A dificuldade de rastrear e identificar o uso não autorizado de obras é outro problema.
agravado pela falta de efetividade na fiscalização, levando à impunidade. Uma das soluções propostas é o uso de tecnologias de proteção de direitos autorais, como sistemas de gerenciamento de direitos digitais e algoritmos de detecção de plágio, que podem ajudar a bloquear o uso não autorizado das obras. Outra é o fomento de campanhas de conscientização e programas educacionais, fundamentais para criar uma cultura de respeito aos direitos autorais. O direito autoral na era digital é complexo e desafiador, mas existem soluções. Autores, empresas e governo devem colaborar para proteger os direitos dos autores e promover a criatividade. A atualização da legislação para abordar as realidades da era digital, garantindo a proteção dos direitos autorais e facilitando o acesso à informação. Com colaboração, o uso de tecnologias avançadas e educação contínua, podemos criar um ambiente mais seguro e justo para a produção e distribuição de obras na era digital. A escassez de legislação sobre os direitos autorais de obras criadas por IA deixa claro a novidade do assunto e a dificuldade de determinar qual foi a mente criativa. Na falta de leis que tratem o assunto, o que conseguimos discernir a partir de dados do Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e China e de uma diretriz da ONU é que a arte é criação da mente, apenas humanos têm mente e não está claro qual é a mente criativa no caso de IA, se o criador do algoritmo, quem treinou ou quem deu os comandos para gerar a obra. Uma saída elegante é a proposta da Comissão Europeia de uma nova categoria de autoria de IA, que poderia ser propriedade do desenvolvedor ou do usuário do sistema. O fato é que hoje, mesmo nos casos de IAs avançadíssimas, os direitos, quando existem, pertencem a humanos, e não parece haver horizonte de mudança para isso. Sinto muito, Sofia. Um ponto que chamou a atenção foi que no Brasil, que ainda não tem lei sobre conteúdo gerado por IA, o projeto existente trata somente de direitos autorais de obras existentes, ou seja, protege a autoria de obras já criadas, mas não aborda quem detém os direitos autorais da obra criada por IA. Não entrou no trabalho, até porque está mais para filosofia do que ciência de dados, mas no tópico de tecnologia para detectar obras geradas por IA veio o pensamento. A existência de redes neurais generativas adversárias leva a um paradoxo em identificação de conteúdo gerado por IA. Se um modelo discriminador D, que identifica 100% do conteúdo gerado por uma IA generativa G, for usado com esta para compor uma nova rede, então o conteúdo gerado por essa nova rede não seria mais identificado como gerado por IA. Isso, do ponto de vista filosófico, faz sentido. Do ponto de vista de aprendizado, talvez não, porque identificar 100% do conteúdo de uma IA generativa significaria que essa distribuição é distinta de qualquer outra distribuição, o que não faz sentido. E também assume que o gerador novo vai conseguir alcançar o discriminador novo. Em resumo, o estudo das implicações éticas e legais da criação de obras por inteligência artificial revela importantes desafios e oportunidades tanto para a ciência de dados quanto para os direitos autorais. Analisamos como países como Estados Unidos, Reino Unido, China e Brasil tratam o tema, destacando a necessidade de políticas atualizadas para enfrentar esses desafios. Destacamos a importância de garantir compensação justa para os criadores, cujas obras são usadas pela IA, e sugerimos iniciativas práticas, como parcerias entre empresas de IA e artistas. Além das questões legais, enfatizamos as implicações éticas e sociais mais amplas, como a detecção de conteúdo gerado por IA e os desafios das redes neurais generativas adversárias. O estudo oferece insights valiosos para o desenvolvimento e uso de algoritmos de IA, destacando a necessidade de uma abordagem colaborativa para lidar com os dilemas surgidos. Para futuras pesquisas, sugerimos o aprofundamento dos impactos éticos, legais e sociais da IA e o desenvolvimento de regulamentações abrangentes e atualizadas.
Em suma, esse trabalho aborda os principais pontos discutidos e aponta direções promissoras para pesquisas futuras na intersecção entre IA e direitos autorais. O projeto apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco é resultado do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo Senado. E hoje, esta proposta está em análise em uma comissão temporária que foi criada só para tratar desse tema. O vice-presidente do colegiado, o senador astronauta Marcos Pontes, já apresentou uma emenda substitutiva que altera em grande parte o texto original. Ele sai só do enfoque jurídico para passar para o enfoque também de pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, também das aplicações da inteligência artificial nos diversos setores e como isso é muito produtivo para o país não pode ficar para trás nesses dois setores, e depois as implicações das aplicações, como que isso aí pode chegar ao cidadão ou para quem está utilizando com as devidas proteções. A emenda apresentada pelo senador também traz responsabilidades para o usuário. Já tivemos exemplos de inteligência artificial que foi lançada há alguns anos, por exemplo, dentro das redes sociais, em que os usuários começaram a bombardear aquela inteligência artificial com um monte de coisas ruins, frases racistas e coisas assim do tipo, e ela aprende e começa a responder daquela forma, porque ela acredita que aquela é uma maneira de conversar, por exemplo. Então, você vê um exemplo claro aí que o usuário tem uma responsabilidade de tratamento ético. O tema é polêmico e o modelo de regulação da inteligência artificial ainda não é consenso entre os senadores. A gente tem que tratar isso com muito cuidado, né? Em primeiro lugar, porque nós vemos que hoje, vamos colocar os 3 grandes blocos do mundo, né? Nos Estados Unidos, né, o presidente Biden, no final do ano passado, ele emitiu uma ordem executiva, que é um decreto, buscando uma regulamentação da inteligência artificial. A comunidade europeia, a União Europeia, ela também emitiu uma lei, né, mais ou menos na mesma linha, e a China também. Então todos têm, vamos dizer assim, uma certa convergência, mas tem divergências nos aspectos principais da inteligência artificial que estão ligados à fabricação de chips, né, ao uso das linguagens. Então, nós temos que ter cuidado quando formos regulamentar isso aqui para entender o que está acontecendo no resto do mundo. Até a questão de inteligência artificial, eu vejo tudo isso com muita cautela. Tá? Por mim, qualquer coisa que eu acho que possa virar, porque quem é que vai julgar o que é errado ou não, o que é fake news ou não, o que é mentira ou não? Então, eu vou me pautar o tempo inteiro para manter a liberdade de opinião e de imprensa. A tecnologia não pode controlar o mundo, não. Ela não pode ser soberana sobre as pessoas, sobre as instituições e tudo mais. Ela não pode ficar produzindo abusos, falsidades, montagens, como há hoje em dia na inteligência artificial, de colocar o corpo da pessoa com a voz de outro e soltar como uma fake news. Então há necessidade de uma regulamentação. Uma outra preocupação envolve a utilização da inteligência artificial nas eleições, com as chamadas deepfakes. A proposta, mesmo se aprovada antes das eleições, não valeria para este pleito eleitoral. Mas em outros ordenamentos jurídicos, o tema também está sendo tratado, como no projeto do Código Eleitoral e nas próprias resoluções do TSE. Quando você for fazer uma propaganda, divulgar um conteúdo de campanha que for produzido por inteligência artificial, obrigatoriamente terá que comunicar que aquilo está sendo feito, que aquilo foi feito por inteligência artificial. Para quem estiver assistindo, não se sentir ludibriado, não se sentir enganado. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, colocou o projeto que regula o uso da inteligência artificial no Brasil como prioridade de votação. O senador astronauta Marcos Pontes, que é o vice-presidente da comissão temporária que está analisando esse tema, acredita que precisa de pelo menos mais 2 meses de discussão antes de colocar o texto na pauta de votações. Um desses debates está marcado para esta segunda-feira. Em uma parceria do ILB com a consultoria legislativa do Senado, o programa Conversa com Especialistas vai esclarecer dúvidas e questionamentos do projeto em análise aqui no Senado. Para finalizar, uma pergunta. Esta apresentação foi feita usando o Gama App, onde o usuário escolhe um tema para os slides e fornece um arquivo de texto. A partir disso, uma IA cria toda a apresentação
que pode ser alterada posteriormente pelo usuário. Esse é o texto que forneci e a apresentação criada é a que acabaram de ver. Agora, essa apresentação é minha ou é da IA?